palestra Estratégia e História, a recepção da ciência da guerra na Marinha pelas páginas da Revista Marítima Brasileira, 1904 a 1922, a ser proferida pelo capitão de fragata intendente Marcelo José Gomes Loureiro, professor de História da Escola Naval. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Queria dar as boas-vindas ao ministro Puntel, Superior Tribunal Militar, almirante Monteiro, almirante Eliseu, almirante Negro, comandante Pedro, meu ex-subordinado, almirante Nélio. Principalmente boas-vindas ao pessoal de branco, lá do CAW, da Escola Naval. O comandante Loureiro, eu fui apresentado à verve dele na cerimônia de 11 de junho de 2022. Eu era presidente do conselho, compareci à reunião, a sessão solene, sessão solene, e o comandante Loureiro fez uma muito interessante e brilhante alocução sobre a Batalha Naval de Riachuelo, uma visão diferente de todas as que eu tinha visto e lido em livros, etc. Foi muito bom. Falou tão alto quanto vocês devem ter lido o currículo dele, que é impressionante, né? A capacitação que ele acumulou ao longo da vida dele, ainda curta a vida dele, aqui nessa terra e na Marinha. Seja bem-vindo, comandante Loureiro. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma excelente palestra, um tema interessante. Com a palavra, comandante Loureiro. Senhor presidente do Clube Naval, almirante de esquadra Prado Maia, senhor ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Puntel, senhor almirante de esquadra Fuzileiro Naval Monteiro, senhor almirante de esquadra Eliseu, eu cumprimento os senhores almirantes presentes, senhores oficiais, senhores aspirantes, convidados. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade, dizer que é um privilégio enorme estar no Clube Naval, e gostaria também, evidentemente, de agradecer a presença dos senhores, que faz com que esse momento seja ainda muito mais especial para mim. Acho que preciso fazer algumas advertências de partida, porque essa pesquisa, ao contrário de outras que talvez já tenha porventura apresentado, é uma pesquisa que foi dividida em 3 momentos, e ela pretende ser uma pesquisa de longa duração. Então, hoje, apresento os resultados parciais dessa pesquisa, os resultados conclusivos de um primeiro momento, em que eu procuro justamente averiguar a recepção de um pensamento estratégico naval clássico nas páginas da Revista Marítima Brasileira. E dessa forma, pretendo sondar como a Marinha do Brasil, por meio da Revista Marítima Brasileira, dialogou com os principais estrategistas militares do século XIX e também do século XX. Esse é o primeiro momento, são esses dados e esses resultados que eu apresento a partir de agora. Mas a pesquisa também prevê um segundo momento. E nesse segundo momento eu pretendo justamente discutir de que forma, a partir do momento que houve a recepção desse pensamento naval estratégico, a Marinha se transformou, a Marinha se alterou e a Marinha discutiu, naquela altura já, os seus caminhos de futuro, os seus projetos de futuro. E num terceiro momento, aí sim, que está previsto para daqui a 5 anos, eu pretendo, de fato, mergulhar nesses textos que, nesse primeiro momento, eles foram tratados apenas estatisticamente, apenas quantitativamente. E aí, no último momento, eu pretendo efetivamente trabalhar com esses textos de maneira mais aprofundada, mais detida, e aí sim, qualitativamente. Então, a ideia hoje é tentar mostrar as relações entre estratégia e história, uma ciência. As duas ciências, na verdade, se formam no século XIX, porque a história, apesar de muito antiga, antes do século XIX, é crônica, não é história. Então, a história, ela estabelece o seu estatuto científico depois que Kant escreve a Crítica da Razão Pura, principalmente, e a estratégia é uma outra ciência que também se estabelece no século XIX. A estratégia é uma ciência nomotética, é uma ciência que procura a repetição e procura
lições de determinados períodos. A história, ao contrário, é uma ciência ideográfica, é uma ciência que no século XIX procurava aquilo que é particular num determinado processo histórico. Duas ciências que têm perspectivas epistemológicas, portanto, completamente diferentes, uma nomotética e a outra ideográfica, elas se encontram no final do século XIX. E se encontram quando os estrategistas militares começam cada vez mais a utilizar a história como um método de produção estratégica, ou seja, é o método histórico aplicado à estratégia. Então, é em torno disso que a apresentação se detém, e eu parto de alguns problemas, ou seja, de algumas perguntas-problema. É possível afirmar, por exemplo, que os oficiais de marinha do século XIX e do início do século XX empregaram concepções advindas de Clausewitz, Mahan ou Corbett, por exemplo? Será que quando analisamos a Guerra do Paraguai, poderíamos imaginar que Barroso pensou em algum princípio de guerra ou pensou em Jomini? Até que ponto temos indícios ou temos evidências de que Barroso ou Tamandaré tiveram contato com esses estrategistas navais clássicos? Muitas vezes os historiadores partem de um a priori que sim, e identificam, mesmo antes, relações a priorísticas entre determinadas operações navais, determinadas ações táticas ou estratégicas e um pensamento epistemológico de fundo. E se sim, se de fato esses oficiais conheciam esses pensadores e leram esses pensadores, afinal, em que bases teóricas se assentava o pensamento naval brasileiro nesse período e como esse pensamento naval evoluiu desde então? O recorte cronológico é a fundação da Revista Marítima Brasileira, 1851, até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, portanto. E a última pergunta-problema é: qual a consciência institucional dessa evolução? Será que esses oficiais tinham consciência de que aquilo que eles propunham era efetivamente muito inovador? Então, são essas três perguntas que eu pretendo responder. Então, em coerência com essas perguntas, os meus propósitos são os seguintes. Primeiro, avaliar se houve um pensamento estratégico na Marinha, sobretudo nas primeiras décadas do século XX. Segundo, identificar e analisar suas bases e limites. E, em terceiro lugar, identificar quem eram os tratadistas referidos, bem como sua incidência nas páginas da Revista Marítima Brasileira. Em função da própria abrangência do tema, precisei selecionar uma metodologia de pesquisa e precisei fazer uma série de recortes e de escolhas. Então, por isso, fui nas páginas da Revista Marítima Brasileira e, a partir dessas páginas, procuro sondar a recepção desses estrategistas clássicos na Marinha. Bom, a Revista Marítima Brasileira é um periódico que foi descontinuado, mais ou menos, durante 20 anos, na segunda metade do século XIX, mas ele foi fundado em 1851 e o primeiro editorial da Revista Marítima, dessa data, ele apresenta múltiplos objetivos para a revista. Por exemplo, aprimorar a Marinha, dar impulso à administração naval, garantir a memória da instituição. Ou seja, a revista tinha pretensões bastante abrangentes já naquela altura. E como muitos oficiais de marinha e intelectuais destacaram, a Revista Marítima Brasileira é um periódico excelente para que nós conheçamos a nossa própria instituição. Ali nós temos uma memória institucional, nós podemos perceber como que a Marinha se transformou ao longo do tempo, como que os oficiais de Marinha se manifestaram, eles compreenderam transformações tecnológicas, compreenderam transformações táticas e estratégicas. Então, de fato, se trata de uma fonte primária de pesquisa valiosíssima e que tem, ou traz, ou oferece um legado incalculável para a força. De pouco tempo para cá, a Revista Marítima Brasileira ela adquiriu um instrumento magnífico, que é um instrumento digital. Todos os volumes da Revista Marítima estão digitalizados e é possível agora, por exemplo, fazer buscas num determinado site
que fica hospedado na Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, e a partir daí é possível justamente fazer pesquisas, filtrar determinadas palavras e perceber a semântica daquelas palavras, a polissemia, a evolução conceitual de uma série de categorias teóricas, operacionais e práticas. E essa metodologia que eu utilizei para construir essas séries que apresento a partir de agora, essa metodologia está baseada na segunda geração da Escola dos Análises. Um conjunto de historiadores, na década de 50 e na década de 60, procurava produzir história social, mas não tinha fontes tão fáceis ou tão acessíveis para isso. Então, eles acabaram desenvolvendo a história demográfica, a história social, a história das famílias, e tinham perguntas que eram elementares, principalmente para a época medieval e para a época moderna. Por exemplo, com quantos anos, em média, se casa uma mulher no século XVII? Quantos filhos tem uma mulher no século XIV? Em média. Então, esses trabalhos, eles descobriram novas fontes de pesquisa, principalmente fontes cartoriais, fontes que ficavam arquivadas nas cúrias eclesiásticas. Então, Georges Lefebvre, Pierre Goubert, todos esses historiadores acabaram produzindo uma nova forma de pensar a história, graças à ressignificação de uma fonte que era uma fonte que não apresentava dados qualitativos, mas que, quando era percebida de maneira serial, reiterativa, quantitativa, ela permitia o desenvolvimento de determinadas séries estatísticas. E é nessa metodologia que eu me pauto para apresentar alguns dados. Então, posso dizer aos senhores que consultei, a partir dessa plataforma, alguma coisa em torno de 2.500 artigos que foram publicados na Revista Marítima Brasileira entre 1851 e 1945. E pensei em alguns autores clássicos que hoje são considerados referências incontornáveis ao pensamento estratégico, militar e naval, e procurei a incidência desses autores nas páginas da Revista Marítima. E aí selecionei Maquiavel, Gustavo Adolfo, Frederico da Prússia, Napoleão Bonaparte, Antoine de Jomini, Clausewitz, Moltke, Mahan, Corbett e Castex. E a ideia, então, era pensar como é que a Marinha recebeu esses autores, se é que ela recebeu esses autores, e quando ela recebeu esses autores. E aí percebi que desses 2.500 artigos, mais ou menos, entre 1851 e 1945, 1.066 artigos têm referências a pelo menos um desses nomes, ou seja, mais ou menos, um pouco menos aí de 50% dos artigos. Desse intervalo é quase uma centúria. A palavra estratégia, ela aparece pela primeira vez em 1852, a palavra tática aparece pela primeira vez em 1886, a palavra logística, ela aparece uma vez em 1882, depois ela desaparece completamente, ao contrário de estratégia e tática, que são termos mais ou menos recorrentes, e ela só retorna às páginas da revista em 1910, exatamente no ano em que os novos meios navais chegam ao Brasil. Mas eu avanço ainda nessa direção. E aí apresento agora a dispersão desses dados nesse grande intervalo. Ou seja, entre 1851 e 1845, aqueles autores, por enquanto ainda não tenho a preocupação em definir quais são, eles têm uma distribuição com essa configuração. Isso significa que no século XIX nós temos pouquíssimos autores e muitas lacunas, boa parte desses autores é citada, de fato, eventualmente. Há uma grande concentração desses autores a partir de 1904. Esses autores, eles são incisivos até os anos 20. Há um aumento desses autores em 1924 e 1926, e depois uma leve tendência de declínio nas décadas de 20, 30 e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, então, daquele gráfico que apresentei, sob forma de coluna, posso afiançar que entre 1904 e 1908,
ou seja, em apenas 4 anos, no início do século XX, há mais autores ou mais estrategistas citados do que em todo o período da Revista Marítima para o século XIX. Não é à toa, né, me parece, que 1904 é exatamente o ano do Programa de Reaparelhamento Naval na gestão do almirante Júlio de Noronha. Ou seja, é também o ano em que os estrategistas internacionais começam a ser discutidos e começam a ser citados na Revista Marítima Brasileira. Mas é a década de 10, a década mais expressiva de todo aquele intervalo. Então, a década de 10, ela concentra 35% de todos os autores nessa centúria. Ou seja, ela concentra mais do que 1/3, não é, de tudo que se passou nesse alargado período. E após a década de 1910, a dispersão é muito irregular. E entre 1930 e 45, por exemplo, não é, que em tese nós poderíamos imaginar que era um período muito quente, porque é o intervalo entre 2 guerras, é o início de uma reflexão já sobre a Segunda Guerra Mundial. Nesses 15 anos, nós temos apenas 50% do número de artigos referidos na década de 10. Então, há, de alguma maneira, um certo esfriamento das discussões estratégicas na Revista Marítima. Esses anos, de 1924 a 1926, eles parecem anos muito produtivos em termos de reflexão estratégica. Mas, na verdade, eles enganam a estatística, porque o Marechal Trompovski escreveu um longo artigo na Revista Marítima, e por causa do tamanho, o artigo foi dividido em várias edições, o que fez com que aqueles 3 anos tivessem uma concentração imensa de estrategistas, mas, na verdade, todos aqueles estrategistas estão num único artigo, ou seja, não há uma discussão de muitos autores. Aliás, eu vou tentar demonstrar também, não há muitos autores, embora haja muitos artigos, não há muitos autores pensando a estratégia. Então, essa década de 1910, pelo fato de ela concentrar mais de 30% de toda a discussão quantitativa estratégica na Revista Marítima, ela foi considerada, não só por mim, mas por esses próprios estrategistas, uma década de profissionalização. E a palavra é curiosa, porque não significa que antes de 1910 a Marinha não fosse profissionalizada. Claro que a Marinha tinha alto grau de profissionalização, tanto que realizou uma série de operações na Guerra do Paraguai, vitoriosa na guerra. O almirante Vidigal lembra que depois da Guerra do Paraguai, a Marinha do Brasil, a Armada Imperial, ela era a 5ª maior marinha do mundo. Mas esses oficiais, no início de 1910, por conta das acelerações tecnológicas, eles estão nas páginas da revista o tempo inteiro falando de uma necessidade de profissionalização. E isso também se passa no Exército Brasileiro. Eu não fiz estudos documentais para o Exército Brasileiro, mas posso referir, por exemplo, o trabalho do professor José Murilo de Carvalho, em que ele mostra que, a partir da fundação da revista Defesa Nacional, pelo Bertoldo Klinger, o Exército Brasileiro vai falar sistematicamente de profissionalização, vai realizar uma série de intercâmbios com a Europa. A Marinha também vai buscar seus intercâmbios. Há muitos oficiais americanos no final da década de 10 na Escola de Guerra Naval e a própria missão naval americana de 1922. Então, as duas forças buscam esse esforço de profissionalização na década de 10, não no sentido de que as duas forças não eram profissionais, mas no sentido de que esses oficiais mesmos afirmavam que, em função da aceleração tecnológica, era preciso avançar também numa reflexão estratégica e até numa reformulação administrativa, que seria o segundo momento dessa minha pesquisa, com previsão de início para 2025. Então, essa década de 1910, se nós pensarmos rapidamente sobre ela na Marinha, nós podemos, por exemplo, lembrar que em 1910 nós recebemos os meios navais, que eram as máquinas de guerra mais poderosas do mundo, que são fruto da reformulação do Programa Naval de 1904, a reformulação foi em 1906, e os meios navais chegaram em 1910. Então nós recebemos, por exemplo, 2 encoraçados Dreadnought, não recebemos o encoraçado Rio de Janeiro,
mas recebemos os 10 cruzadores Scott Cruiser. Em 1913 vamos receber os submarinos, ou seja, os meios navais chegam e isso por si só gera uma reformulação de pensamento, de adestramentos, de prática, como esses oficiais estão afirmando. Em 1911 se funda o curso superior. O curso superior ele pode ser considerado, como considera o comandante Alves de Almeida, que é um especialista no assunto, um embrião da Escola de Guerra Naval, que nessa época tinha outro nome, a Escola Naval de Guerra. A própria Escola de Guerra Naval vai ser fundada em 1914, ou seja, também na década de 1910. Em 1911, o almirante Marques de Leão vai fazer uma grande reformulação administrativa no organograma da Marinha. Vai criar o que depois se chamou de diretorias especializadas. Ele procurava descentralizar a administração sem a delegação de responsabilidade, né? E ele é bastante enfático nos seus relatórios nesse sentido. Então, esse programa de refazimento administrativo, de reformulação administrativa, ele se implementa em 1911, ele tem uma curta duração, porque depois o almirante Alexandrino de Alencar entende que essa descentralização não foi positiva e ele acaba, mais uma vez, mexendo no organograma da Marinha. É o que um autor, Caminha, me fugiu o primeiro nome dele, vai chamar de segunda fase da reforma Alexandrino. Segunda fase da primeira reforma Alexandrino. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, e isso exige, obriga uma reflexão sobre tática, enfim, estratégia, adestramento, operações navais. Em 1914 é fundada a Escola de Submersíveis, já referi a Escola de Guerra Naval. Em 1916, a Escola de Aviação, que foi comandada pelo então capitão de corveta Protógenes Guimarães, que depois até veio a ter experiência na Primeira Guerra Mundial. Então, a década de 1910 é uma década extremamente importante para a Marinha, não só por conta desses elementos, mas também por conta das próprias séries estatísticas, como tento avançar nessa direção. Em relação àqueles autores, ou agora num esforço de perceber qual é o perfil doutrinário dessa recepção, ou seja, quais são os estrategistas militares ou navais que são melhor acolhidos pela Marinha nas primeiras décadas do século XX, eu começo então agora uma discussão mais específica sobre a presença desses autores. E aí preciso dizer de partida que Nicolau Maquiavel foi descartado, porque por incrível que pareça, não há nenhuma referência a Nicolau Maquiavel em 100 anos de Revista Marítima Brasileira. E há muitas hipóteses para isso, eu não tenho como demonstrar nenhuma delas. Mas uma primeira hipótese, por exemplo, seria que Maquiavel só foi traduzido para a língua portuguesa no início da década de 1930. E não sei até que ponto os oficiais de marinha, no início do século XX, liam com facilidade o italiano e podiam adquirir com facilidade uma obra italiana. Nem em Portugal Maquiavel foi traduzido. Maquiavel vai ser traduzido primeiro no Brasil, curiosamente, no iniciozinho da década de 30, do século XX. Uma outra hipótese para se pensar isso é que temos uma tradição aristotélico-tomista, e Maquiavel feria essa tradição. Então, quando o Príncipe é publicado, no início do século XVI, os portugueses logo se afastam de Maquiavel. E mesmo quando citam Maquiavel, citam sempre Maquiavel de uma maneira dissimulada. E aí preferem citar Giovanni Botero, que escreveu Da Razão de Estado, e aí praticamente copia o livro do Maquiavel, mas com elementos de catolicismo, e dessa forma tenta uma conciliação entre um pensamento neoescolástico dos 600 com um pensamento aristotélico e também maquiavélico. Então, por questões éticas, por questões morais, talvez tenhamos também nos afastado do Maquiavel, que não era uma referência louvável, digamos assim, mesmo no século XX ou no final do século XIX. Mas essas ainda são hipóteses, não tenho como afiançar nenhuma delas. Só o que posso dizer é que há muitos tratados tomistas no final do Império do Brasil. Inclusive médicos, que a princípio não escreveriam sobre filosofia, estão escrevendo sobre moral tomista, moral escolástica.
O Napoleão também foi descartado pela razão inversa àquela do Maquiavel. Maquiavel nunca apareceu, mas Napoleão apareceu todos os anos, de forma constante. Então não havia sentido em fazer um gráfico para as incidências de Napoleão. Napoleão, ele é referido como herói, como corajoso, como exemplo de general, como alguém que domina a tática, como alguém que domina a estratégia. Então ele sempre é presente na Revista Marítima Brasileira desde o século XIX. E corroborando alguns trabalhos, como, por exemplo, os trabalhos do comandante Alves de Almeida, que já apontavam nessa direção. Na verdade, eu só busquei um outro caminho e cheguei a um local mais ou menos parecido, embora a pesquisa tenha limites, como apresento no fim. Marram é o mais citado de todos esses autores. Ou seja, Marram é o autor mais citado na Revista Marítima Brasileira. E mesmo assim, Napoleão Bonaparte é 200% referido a mais do que Marram. Por isso que Napoleão foi descartado. Então, fiz essa ilustração com percentuais de incidências de autores, e aí Marram aparece com alguma coisa em torno de 30%, 40% do gráfico, Clausewitz, Jomini e Moltke. Moltke aparece aqui. E isso é um dado curioso também, que já comento. Então, alguns autores, para otimizar também a minha própria apresentação, eu deixei de lado porque eles são muito inexpressivos. É o caso do Gustavo Adolfo, o Frederico da Prússia. Esses autores foram muito, muito inexpressivos. E pelo fato de eles serem muito inexpressivos e de eles só aparecerem na Revista Marítima nos momentos em que há uma grande discussão marraniana ou clausewittiana, isso sugere que eles eram apresentados apenas como uma contraposição. Antigamente se pensava assim, o fazer da guerra, e agora, desde o século XIX, desde a modernização tecnológica, se pensa de outra forma. Então, parece-me, mas isso também é uma hipótese, e aí, como os senhores estão vendo, são muitas, são mais perguntas ainda do que respostas, parece-me que eles são apenas uma contraposição. Então, Gustavo Adolfo, por exemplo, ele tem referências pontuais entre 13 e 26, ele tem uma concentração justamente por causa do artigo do Marechal Trompovski, e é um autor muito pouco expressivo na Revista Marítima Brasileira. Jomini é um autor bem mais importante, não é? É um autor que já é citado a partir de 1904 e que explode na década de 10 e depois apresenta algum declínio. Então, eu gosto dessa expressão, ele é um cognoscível mecanicista, não é? Porque ele pensa a guerra de uma maneira muito protocolizada, muito principiológica, como se a guerra fosse quase uma receita de bolo, não é? Um conjunto de deduções cartesianas para a guerra. Ele é o autor mais lido do século XIX, porque se apresentava como general de Napoleão, porque escreveu um livro de fácil leitura e porque escreveu um livro em francês, que é a língua da civilização no século XIX. Ele já é conhecido e manejado na Revista Marítima no século XIX, mas ele tem as suas maiores incidências entre 1916 e 1925. Esse é o gráfico para o Moltke. Aliás, peço desculpas porque aparece uma incorreção na grafia do nome. E esse é um estrategista bastante citado na Revista Marítima. Também a partir de 1910, no momento em que Clausewitz também é descoberto na Marinha. São dois alemães que são descobertos nesse momento. E é muito possível que a referência a esses dois autores tenha alguma relação com as discussões sobre a implantação do Conselho do Almirantado, que passou a ter esse nome, mas antes se chamava Conselho Naval, e que passou por muitas reformulações administrativas nas 2 ou 3 primeiras décadas do século XX. Então, a ideia de um Estado maior vem sobretudo da Prússia, Moltke mesmo foi um daqueles que defendeu o Estado maior, e suponho, mas ainda é uma suposição, só vou descobrir isso na terceira fase da pesquisa, que a presença do Moltke tenha ou possa dispor de alguma relação com reflexões sobre o Conselho do Almirantado e o Conselho Naval, que é um órgão de assessoria naquela época que avançava e recuava no organograma da Marinha. Então,
a incidência do Moult, que é mais expressiva do que a do Jomini. Ele é mais recorrente na década de 10, mas declina após 1927, e, como já sugeri, ele pode estar ligado ao Conselho do Almirantado, ou à implantação desse conselho. O Clausewitz também é um autor bastante citado nessa década de 10 e no início dos anos 20, depois ele entra em certo ostracismo, mas tem uma determinada tendência de crescimento no final da década de 20 e no início da década de 30. A sua primeira referência, ou seja, a primeira vez que Clausewitz é citado na Revista Marítima Brasileira é apenas em 1911. Pela Revista Marítima Brasileira, não há nenhum indício ou evidência de que os oficiais de marinha, a partir exclusivamente da Revista Marítima, que eles já conhecessem Clausewitz. É verdade, como o comandante Porto já escreveu alguns anos atrás, que certamente alguns oficiais de marinha deviam ler o alemão. É o caso, por exemplo, do Barão de Tefé, que descende de uma família de língua germânica. Mas nós, por enquanto, acredito que não sabemos se Tefé teve contato com Clausewitz. Então, Clausewitz é muito citado na década de 10, mas declina suavemente na década de 30, talvez até pelo fato dele ter sido acusado de ter promovido o grande caos cruento da Primeira Guerra Mundial. Depois o Lidelhart vai acusá-lo disso. E o gráfico do Mahan é muito impressionante em relação aos demais gráficos, porque uma vez que Mahan é citado, já no século XIX, ele nunca mais é abandonado. Ele pode ter alguns momentos de baixa, mas a verdade é que ele tem um crescimento quase linearizado, e depois também é verdade, a partir de 1917, será que por causa da Batalha da Jutlândia, Mahan tem um declínio nas páginas da Revista Marítima Brasileira. A Batalha da Jutlândia, sei que os senhores conhecem, mas o público é diversificado, foi uma batalha muito importante na Primeira Guerra Mundial, em que ela concentrava as características da obra do Mahan, ou seja, 2 esquadras com encoraçados dreadnought, a esquadra britânica, a esquadra alemã, navios com canhões de grosso calibre, grande deslocamento, cadência de tiro, concentração de fogo naval, e de um ponto de vista tático, a batalha pode ser considerada, ou foi considerada por muitos analistas, uma batalha indecisiva. Estrategicamente, os ingleses vencem a batalha, porque os alemães permanecem bloqueados, e aí vão partir para o ataque submarino, mas, de um ponto de vista tático, a batalha não tem um resultado muito claro, embora muitas fontes digam que morreram mais ingleses do que alemães. E, depois da Batalha da Jutlândia, há uma discussão internacional, inclusive na França, nos tratados franceses, se Mahan é mesmo um autor ainda válido, se a estratégia naval da batalha decisiva, se é possível o domínio do mar. E aí há uma certa ascensão em muitas marinhas europeias do Corbett. E o Corbett eu nem citei aqui, porque o Corbett ele tem uma incidência muito pífia na Revista Marítima Brasileira. Ou seja, o Corbett ele é praticamente ausente da Revista Marítima Brasileira. O gráfico do Corbett ele tem incidências muito, muito pontuais. Ou seja, a ideia de uma esquadra em potência, a ideia de um controle de área marítima, não parecem ser ideias tão fortes ou tão presentes na Revista Marítima Brasileira. Então, Mahan é referido pela primeira vez em 1882, ou seja, é muito rápido, não é? Assim que se publica a influência do poder naval na história, logo depois o autor já é referido aqui no Brasil. Em mais de 10 anos, 11 anos, entre 1902 e 1912, Mahan é referido 35 vezes, e isso é mais expressivo do que todas as referências a pensadores clássicos em todo o século XIX. Isso, evidentemente, nos leva a pensar, de fato, o impacto da sua obra nos programas de 1904 e depois de 1906. O programa de 1904 ele é reformulado depois da Batalha Naval de Tsushima, e o ápice do Mahan, nessas páginas, é 1916.
E o Castex é o último autor que eu trato aqui. Ele tem um crescimento também linearizado a partir da década, não exatamente a partir da década de 10, não é? Mas a partir ali dos anos 1917, 1920 e até o final da Segunda Guerra Mundial. É um autor que apresenta algum crescimento, embora a curva seja muito irregular. O ápice dele é 1940. Bom, então, algumas considerações gerais para se pensar esses dados. A primeira é uma concentração, uma crítica metodológica, né? Ou seja, eu mesmo faço uma crítica metodológica ao meu trabalho e eu faço isso a partir do Charles Tilly, que é um autor que é muito importante para a história naval, para a história militar, para se pensar o processo de construção dos Estados modernos. Ele vai dizer, num livro já bastante antigo, de 1974, que a estatística, ela não substitui o pensamento, mas ela o instiga, ela o agudiza. Então, evidentemente, essas séries estatísticas, elas têm os seus limites, porque elas tratam ou procuram respostas a partir de dados quantitativos, não é? E ainda não qualitativos, mas ela permite já alguma configuração de hipóteses, ela permite avançar nas perguntas, ela permite ensaiar algumas respostas, e eu entendo que esse primeiro momento, ele foi fundamental para que o segundo e o terceiro momento da pesquisa depois possam ocorrer. Nós não podemos nos esquecer nunca que essa ideia de profissionalização, essa ideia de mudança, ela faz parte de um contexto de rápida industrialização, de rápida transformação tecnológica e também de desenvolvimento de uma gramática da guerra. Até o século XIX, a guerra era, sobretudo, o coup d'oeil. Napoleão Bonaparte vai dizer que aquilo que funciona pela manhã não funciona mais à tarde, porque a guerra não tem princípios, a guerra não tem regras, a guerra é um movimento, a guerra é um golpe de vista. Ele próprio, no fim da vida, vai dizer que não entende a palavra estratégia, por mais que ele tenha se esforçado, que ele não reconhece o valor da palavra para o desenvolvimento das operações militares. Ou seja, aquele que é considerado o pai da estratégia, ele próprio tem uma série de críticas à estratégia. Mas o fato é que, ao longo do século XIX, a guerra passou a funcionar a partir de uma conceitualização muito precisa. E é isso que vai também diferenciar militares e civis, é isso que vai promover o que o John Keegan chama, a partir do Clausewitz, de uma cultura regimental, introjeção de valores, busca de uma guerra verdadeira, uma guerra civilizada, uma guerra institucionalizada, uma guerra que tem início, meio e fim, uma guerra que é parametrizada em princípios, em desenvolvimento tecnológico, que não desperdiça sangue, exceto se isso for efetivamente inevitável. Enfim, a guerra, ela dispõe de um conjunto de cânones inéditos a partir do século XIX. E isso tem a ver com o pós-Revolução Francesa, com a constituição dos exércitos regimentados, isso tem a ver com o desenvolvimento do patriotismo, com a formação das nações e, claro, muito evidentemente, isso tem a ver com a produção de um conjunto infindável de tratados de guerra a partir do século XIX. Jomini, Foch, Moltke e dezenas, né? O livro do Couteau-Begary oferece dezenas de tratadistas franceses que escrevem sobre princípios de guerra ao longo do século XIX e no início do século XX. Então, eu penso que nós não podemos perder esse ponto de vista. É o momento da industrialização, é o momento dos grandes encouraçados. Em 1805, os navios que participaram da Batalha Naval de Trafalgar eram navios de madeira, com propulsão a pano, mas os navios que participaram da Batalha Naval de Tsushima, eles tinham uma configuração completamente diferente, ou seja, o avanço é muito rápido. E logo depois, não é, ao desenvolvimento do submarino, ao desenvolvimento das aeronaves, a guerra passa a operar em 3 níveis e tudo se transforma de uma maneira muito, muito, muito célere. E uma outra consideração geral que também precisa ser feita é que apesar de termos mais de 1000 artigos publicados, nós temos menos de 10 articulistas. São as mesmas pessoas, Raul Tavares, Armando Goulart Marque, enfim,
são os mesmos articulistas que escrevem incansavelmente, que são, de fato, pensadores da estratégia nesse momento, não é? E que estão trazendo ou discutindo, né, porque evidentemente existem outros focos de recepção para além da Revista Marítima. A Escola de Guerra Naval, fundada em 1914, é um foco importante de recepção desse pensamento estratégico. A própria revista demonstra isso, porque há muitos artigos na revista, na década de 10, que na verdade são conferências de franceses, americanos e ingleses, que estão sendo publicadas na revista, mas que já foram apresentadas antes como conferência na Escola de Guerra Naval. Então, eles são muito poucos, mas apesar de muito poucos, eles, de fato, deram uma contribuição muito, muito significativa para essa reflexão sobre o pensamento estratégico nesse momento crucial, não é, da história naval, da história militar, ou pré-guerra, enfim. E a última pergunta que faltava responder nesse momento, né, eu tenho muitas outras, como os senhores já perceberam, é sobre a consciência desses autores acerca da contribuição que eles mesmos estão dando para a Marinha. E todos eles, pelos próprios títulos, não precisa se ler mais do que 2, 3 parágrafos, pelos próprios títulos, não é? Como há ali alguns exemplos, ideias sobre a nova doutrina da guerra, nova doutrina de guerra, filosofia da guerra, da natureza epistemológica da guerra, existem vários, dos novos princípios de guerra, da guerra do futuro, enfim, vários títulos demonstram como eles sabem, não é, que eles estão tratando de algo muito novo. Algumas conclusões, então, de fato, para que eu encerre essa apresentação, foram identificados os estrategistas referidos e selecionados de princípio, seus percentuais de incidência e sua dispersão ao longo do tempo. Se eu não apresentasse curvas para Mahan, curvas para Clausewitz, apresentasse apenas os percentuais num gráfico de pizza, como apareceu antes, eu corri o risco de dizer que Mahan tem quase 40% de incidência na Revista Marítima Brasileira, mas essa incidência mahaniana podia estar concentrada em 4 anos. E aí eu teria uma imensa deformação de conclusões. Então eu precisava efetivamente, não é, mostrar como é que a incidência desses autores se altera e se transforma no tempo. Não houve uma evolução quantitativa, eu aqui só trato de questões quantitativas dessas discussões nas páginas da Revista Marítima Brasileira, após os anos 1910. A Escola Naval de Guerra, que atualmente é a Escola de Guerra Naval, ela fomenta uma discussão muito eficiente sobre a estratégia. Mahan é o autor mais relevante para o pensamento naval brasileiro, enquanto Corbett, por exemplo, tem uma presença muito mitigada. Eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, essa oportunidade. É um privilégio muito grande estar aqui com os senhores no Clube Naval, ter a oportunidade de apresentar o trabalho, mas, sobretudo, discuti-lo, porque é uma pesquisa ainda em fase inicial. Gostaria de agradecer a presença dos senhores almirantes, dos oficiais, convidados, dos aspirantes, que são os meus alunos, e de fato, para mim é muito importante que os senhores estejam aqui. Também gostaria de agradecer ao comandante Alves de Almeida, porque essa apresentação ela nasceu a partir de uma monografia do curso superior da Escola de Guerra Naval. E ele foi o orientador do trabalho, ele me deu muitas sugestões e muita bibliografia, enfim. Então, ele tem uma contribuição significativa nesse percurso, e vários outros dos senhores também já leram o trabalho, como o Almirante Nigro, e todos sempre têm um comentário muito valioso e uma sugestão muito valiosa para me oferecer, e por isso eu agradeço de fato a generosidade. Muito obrigado. Bom, queria agradecer o comandante Loureiro. Eu fui instado pelo meu diretor cultural, isso é coisa aqui no clube, a hierarquia está de cabeça para baixo, então ele manda em mim, e eu tive que estudar o seu currículo vitae. E o que a gente viu nessa palestra, eu vi também na locução que ele fez no ano passado, é que ele não é um colecionador de títulos, que é impressionante. Eu recomendo, quem não leu, os aspirantes não devem ter lido, vão ler o currículo, estão tomando chocolate lá embaixo.
Então, vai ler o currículo dele, que é impressionante, mas ele transformou isso em sabedoria, que ele transmitiu para ele nessa palestra. E sabedoria também que ele mostrou ao fazer o que o pessoal de cinema e televisão chama de franquia, porque ele fez a palestra dele em 3, então fica devendo mais 2 palestras para a gente, quando terminar a segunda fase e quando terminar a terceira fase, porque, né, sabiamente ele falou, não, agora ainda não, quantitativamente, então vai ficar nos devendo mais 2 palestras. Outra coisa que eu lembrei, o pessoal aqui da frente vai lembrar, é do nosso professor Porto, né, muito bem sucedido por ele, né, que foi um mestre para os aspirantes que não sabem nada, foi o nosso professor de História, na nossa época de Escola Naval, brilhante como comandante Loureiro, vocês estão em excelentes mãos, pelo que nós vimos pela palestra dele. Então, eu queria agradecer. Eu fiz uma observação no intervalo a ele, mas eu acho que ele já, de certa forma, me segurou um pouco, que é o seguinte, eu desde segundo tenente que eu assino a revista Proceeds e a Revista Marítima Brasileira. E sempre me impressionava, ainda hoje, a quantidade de artigos que essa revista tem de tenentes, capitães de corveta, capitães de fragata, e até ultimamente, nos últimos anos, aspirantes lá de Anápolis. Até não sei se o nome, acho que é cadetes da Academia da Guarda Costeira. Muito bem escritos e alguns até, vamos dizer, não é contrariando, mas dando posições contrárias à administração da Marinha, à administração da Guarda Costeira, que eu acho que é um debate muito interessante. Mas eu acho que ele, sabiamente, me lembrou do contexto, da cultura, né? Culturas diferentes, países diferentes, e eu lembrei das sábias palavras do almirante Pedrosa, que foi presidente desse clube, foi presidente do Superior Tribunal Militar, e que ele dizia que, para latino, crítica construtiva é ofensa pessoal. Então, nosso contexto é mais complicado, mas eu insisto para vocês, aspirantes, vocês, guarda-marinhas lá do CAW, que vocês escrevam, mostrem as suas posições. E a última coisa, para não alugar vocês, mas é o seguinte, eu sempre falei para meus oficiais, nos comandos que eu tive, o seguinte, vocês, quando saírem oficiais, vocês vão ter uma visão, sem diminuí-los, de baixo para cima. Vocês vão ver coisas da Marinha de baixo para cima. Vão ter uma visão dos problemas, das coisas que acontecem na Marinha e vão ter ideias. 90% delas, com o tempo, vai demonstrar que são inexequíveis, inaceitáveis ou inadequadas. Porque vocês são ainda inexperientes, ou então não tinham amadurecido sobre o tempo. Mas certas ideias, só a ousadia da juventude que permite você tê-las. Você é natural da idade, eu digo isso, que eu sou mais velho, quase todos, não todos, a idade faz uma natural tendência para o conservadorismo, você arriscar menos, ser mais conservador, então vocês guardam essas ideias, como alguns aí pensam, se eu for diretor da Escola Naval, eu vou fazer isso. Quem sabe, vocês serão diretores e farão essas mudanças para o bem da Marinha. Então, eu queria agradecer novamente ao comandante Loureiro pela belíssima palestra, está contratado para a série, esse é um de 3, e queria lhe passar aqui um certificado aqui do clube, agradecer a sua participação. Uma salva de palmas. Não se fala depois do mais antigo, evidentemente, mas com a licença do senhor almirante que me autorizou, eu gostaria só de mais uma vez agradecer, dizer que estou muito feliz com a presença dos senhores almirantes, senhores oficiais, senhores aspirantes. De fato, é um prazer imenso, um privilégio, e por conta de sugestões que recebi, tenho condições agora também de avançar na pesquisa. Muito obrigado pelas perguntas, pela atenção, muito obrigado. Senhoras e senhores, o evento está encerrado.